Que bom encontrar você aqui novamente, depois de alguns dias aí, sem gravar. Quero compartilhar o nosso nono tema: como ter saúde emocional completa. Temos visto hoje o adoecimento emocional entre as pessoas, e eu quero compartilhar aqui 9 pontos de como ter uma saúde emocional completa. Reconstruindo, restaurando, fortalecendo o equilíbrio da mente, do corpo e do espírito. O nosso texto bíblico para hoje nós encontramos na terceira carta de João 2. Diz assim: amados, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. E quando João está dizendo que tenha saúde física, que tenha saúde emocional, que tenha saúde espiritual, porque nós, seres humanos, somos integral. Corpo, mente e espírito. Assim, a saúde emocional, ela é fundamental para que tenhamos uma vida equilibrada. Sem a saúde emocional, nós não teremos equilíbrio na nossa saúde. Uma pessoa pode ter saúde física, ser um Superman, mas a sua mente, se a mente estiver doente, a sua qualidade de vida será afetada. Então devemos tomar cuidado. Há pessoas que têm grandes fortunas, carro, casa, uma quantidade de bens, mas o emocional está fragilizado, adoece todo o corpo, adoece todo o redor. Assim, queridos, a verdadeira saúde, ela é composta como um banquinho de 4 pés. Saúde mental, saúde emocional, saúde espiritual e saúde física. Estas 4 dimensões estão profundamente conectadas uma à outra. Não tem como prejudicar uma sem fragilizar a outra. Então as 4 têm que ser trabalhadas. Vamos ao primeiro ponto da nossa reflexão nessa hora. Entender a saúde emocional. O que vem a ser saúde emocional? Saúde emocional é a capacidade que uma pessoa tem de administrar pensamentos, é a capacidade que a pessoa tem de controlar as suas emoções, é a capacidade que a pessoa tem de enfrentar as adversidades, as lutas e as batalhas, e a quarta, capacidade de manter o equilíbrio interior. Estas 4 áreas, administrar os pensamentos, trocando os pensamentos negativos por pensamentos positivos, porque os pensamentos negativos, eles fragilizam o corpo, fragilizam o espiritual e destrói o emocional. Augusto Cury, grande teórico, fantástico, ele diz assim, no seu livro Código da Inteligência: uma mente saudável não é aquela que não sofre, é aquela que sabe administrar o sofrimento.
Às vezes, conversando com algumas pessoas, alguns pacientes, eu tenho dito para eles o seguinte: o que causa essa ansiedade, o desequilíbrio emocional nas pessoas não é o que elas ouvem, não é o que as pessoas fazem com elas, mas é o como nós fazemos, administramos aquilo que nos acontece. Se alguém nos ataca, fala mal, critica, o que vai fazer o efeito nessa questão do nosso saúde emocional é como eu estarei administrando isso. Como eu vou administrar os meus próprios pensamentos, como que eu vou administrar aquilo que fazem comigo. Isso é importante. Segundo ponto, a qualidade dos pensamentos define a qualidade de vida. O homem é a estatura dos seus pensamentos, porque os nossos pensamentos produzem as emoções. As nossas emoções produzem o nosso comportamento e o comportamento produz resultados. Então veja como é importante administrar os pensamentos, porque ao nós pensarmos, se nós pensarmos positivo, as nossas emoções serão positivas, o nosso comportamento será positivo e vai produzir um resultado satisfatório e positivo. Mas, queridos, pense bem. Ellen White diz assim, no livro Mente, Caráter e Personalidade, volume 1, página 72, ela diz: os pensamentos devem ser disciplinados, pois pensamentos corretos produzem ações corretas. Então o que Ellen White diz? Devemos disciplinar os nossos pensamentos. Isso não é fantástico? A saúde emocional começa com pensamentos saudáveis. Para tanto, aprenda a controlar as suas emoções. Terceiro ponto. As nossas emoções são o quê? Reações naturais, mas não devem governar a nossa vida. Nós não devemos ser governados pelas emoções, mas assim pela razão. É bom ter emoção positiva, mas a nossa razão deve ser o que vai dar as marcas do equilíbrio. Assim, Daniel Goleman afirma no seu livro Inteligência Emocional: a inteligência emocional é a capacidade de reconhecer e gerenciar as nossas emoções. Então, a inteligência emocional é a capacidade de gerenciar as nossas emoções. As pessoas que são emocionalmente saudáveis aprendem o quê? A não reagir impulsivamente. Então, pense bem. Toda vez que você for reagir impulsivamente, mostra que você não está tendo uma vida emocional saudável. Segundo ponto, as pessoas que são emocionalmente saudáveis, elas aprendem o quê? A não serem dominadas pelas emoções. Não são as emoções que devem dominar a gente, mas é nós que devemos dominar as nossas emoções. E desenvolver autocontrole. Nós temos que desenvolver esse autocontrole da nossa vida. E com isso nos impulsiona para o quarto tema: resolver os nossos conflitos internos. Porque muitas doenças emocionais são causadas por conflitos internos não resolvidos. Quando nós temos um conflito interno que nós não resolvemos, quem sabe vamos procrastinando para amanhã, para depois, isso vai causar o quê? Problemas sérios no nosso emocional.
E esses conflitos internos, eles são os geradores de ansiedade, gerador de depressão, gerador de culpa, gerador de insegurança, gerador de medo. A pessoa diz, eu não sou valorizado, não sou amado, não sou querido. Então, tudo isso é como resultado desse comportamento, dessas emoções que não foram bem cuidadas. Assim, você e eu você que está aí e eu aqui falando para você nessa hora, devemos tomar cuidado com as nossas emoções. Segundo Freud, chamado pai da psicanálise, ele diz assim sobre os estudos sobre histeria, página 296, diz: emoções reprimidas nunca morrem, elas são enterradas vivas e retornam depois. Aplicando isso, que as emoções reprimidas, elas ficam gravadas no nosso inconsciente e tendem a voltar, e muitas vezes elas voltam com mais força. Para tanto, a cura emocional exige da minha parte e da sua parte enfrentar e resolver os nossos conflitos internos. A pergunta que faço: como você tem resolvido os seus conflitos internos? Como você tem administrado as suas emoções? Alguns estão reprimindo e aí age com histeria. E passamos agora para o nosso quinto ponto: desenvolver uma resiliência emocional. A resiliência é a capacidade de superar a adversidade. É a capacidade de nós recebermos o fogo das pressões interna e externa e como nós vamos superar isso e sair lá na frente com a mente positiva, equilibrado. Viktor Frankl, ele escreveu assim no seu livro A Busca de Sentido, página 112, ele diz: quando não podemos mudar uma situação, somos desafiados a mudar a nós mesmos. Entenderam? Então, quando eu não consigo mudar uma situação, eu busco mudar a mim mesmo. E deve adaptar-se a essas mudanças para viver. Há pessoas que, quando tem uma mudança, eles se desestabilizam e entram na depressão. Eu vou dizer você que está me ouvindo. Eu fui pastor 34 anos. Antecipei em 2 anos a aposentadoria. Estou aposentado. Mas eu tenho visto pastores que aposentam e morrem rápido. Sabe por quê? Porque o seu emocional, a sua mente não foi preparada. No meu caso, quando eu aposentei, tive que mudar essa situação de pastor nativa para aposentado. Agora eu disse, eu teve que mudar a mim mesmo, a mudar a minha mente e agora focar como psicólogo e atendendo. E está sendo uma bênção você atender, conversar com as pessoas, ajudar a elas desenvolver o seu emocional, a sua resiliência, o seu psicológico e buscar sentido para a vida. Essa tem sido a minha obra. Pessoas emocionalmente saudáveis desenvolvem força interior para seguir à frente. E isso nos impulsiona ao 6º ponto. A espiritualidade é essencial para a vida emocional. Se nós avaliarmos um pouquinho, antigamente valorizava muito o QI. Quando eu estava estudando lá no milênio passado, no século passado, estudando 1989, 90, a gente estudava muito, falava muito sobre QI,
Consciente de inteligência. Ah, tem 90, tem 100 de QI. Mas depois dos anos 90 veio Daniel Goleman e ele falou sobre a inteligência emocional. E Augusto Cury diz que você pode ser um gênio, uma capacidade, mas se você não cuidar do seu emocional, você será derrotado. Mas eu quero te dizer agora com Dana, ela diz que é uma terceira inteligência, a inteligência espiritual. Você pode ter um QI elevado, um bom emocional, mas se você não tiver aquele que dá o equilíbrio, o terceiro nível espiritual, você tem dificuldade. Por isso temos que cultivar a nossa parte espiritual. E Ellen White diz, Caminho a Cristo, página 28, diz assim, a comunhão com Deus é a maior necessidade da alma. Agora você pense comigo, aquelas pessoas que nem acreditam que Deus existe. Os ateus ou os atoas que não acreditam em nada, como que fica eles nesse ponto? A comunhão com Deus é a maior necessidade para preencher o vácuo existencial do ser humano. A fé produz paz, a fé produz equilíbrio. E sétimo ponto, são 9, precisamos aprender a proteger a nossa mente. Nem tudo deve ser aceito pela mente, nem todo pensamento nós devemos dar valor. Augusto Cury diz que devemos gerenciar os pensamentos e proteger a emoção. O livro Ansiedade, Como Enfrentar o Mal do Século. A ansiedade é a mal do século. A minha mente, precisa ser protegida contra os pensamentos destrutivos. A nossa mente deve ser protegida contra os pensamentos negativos. E é verdade que a nossa mente deve ser dilatada para ter pensamentos positivos, atitudes positivas, sentimentos positivos, e aí nós vamos florescer. Oitavo ponto, ter propósito de vida. Quais são os propósitos, quais são os objetivos, quais são os planos, quais são os sonhos que marcam a sua vida? Sabe, queridos, a falta de propósito produz um vazio emocional. Por isso tenha propósito na sua vida, tenha plano, tenha sonhos. Viktor Frankl diz o seguinte, quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Em Busca do Sentido, página 104. O propósito, ele fortalece, ele desenvolve a nossa mente. E aí vem o nono ponto, a paz interior. É o fundamento da saúde emocional. O último estudo 7, como desenvolver paz interior. Quer ter paz interior? Busque lá. Para cada um desses 9 pontos que eu estou falando, tem uma palestra só sobre ele. Provérbios 17:22 declara, o coração alegre é bom remédio. Tem alegria, tem a felicidade. A coragem, a esperança e a fé e a simpatia promove a saúde, diz o livro Ciência do Bom Viver. Para tanto, busque paz interior. Não permita que nada e nem ninguém, nem um comentário, nem uma palavra, nem uma ação ao seu redor, tire a sua paz interior. Se essa mensagem está sendo útil para você, se você chegou até aqui, não esqueça de deixar o gostei, o seu joinha. Compartilhe com outras pessoas, para que mais pessoas possam ter esta saúde emocional completa. Ao finalizar as nossas considerações, eu posso dizer com segurança, saúde emocional é possível. Não importa quão ferida esteja a sua mente agora. A restauração é possível. E se você não está sabendo como lidar com essa restauração e com a sua mente, procure.
Vamos fazer terapia. Como psicólogo, a minha esposa psicóloga, estamos à disposição para ajudar o maior número de pessoas que estiver disposta. A saúde emocional, ela é construída através de pensamentos corretos, emoções equilibradas, fé em Deus e propósito de vida. E falo a você, quero falar ao seu coração, à sua mente. Deus deseja restaurar a sua mente. Ele deseja lhe dar saúde emocional por completa. Entregue a sua mente a Deus e Ele restaurará a sua vida. Que estes 9 conselhos para você ter saúde emocional completa é possível. Que você coloque em prática e que você tenha saúde emocional completa, saúde física e a saúde espiritual. Tchau, muito obrigado pela sua atenção. Deixe o seu joinha, curta, compartilhe para que mais pessoas sejam abençoadas com essa mensagem.